Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Missão Impossível e está baseada em Jeremias capítulo 15, versículos 10 a 21. Vamos ler essa passagem. Então eu disse: Como estou aflito, minha mãe! Quem me dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar a dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu: Eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte? Ou uma barra de bronze? Entregarei de graça sua riqueza e seus tesouros, como despojo a seus inimigos, pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois a minha ira se acendeu como fogo e arderá contra eles. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São a minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim. Enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que então continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, você será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Há alguns anos atrás, foi lançada uma série de filmes com esse título, Missão Impossível. E realmente eram filmes empolgantes, filmes de ação, não é? E que chegavam momentos que a gente pensava que o personagem não ia conseguir executar a missão, mas no fim ele conseguia. Mas quando a gente lê a história de Jeremias, quando a gente lê o livro de Jeremias que está no Velho Testamento, a gente percebe que a verdadeira missão impossível foi a missão de Jeremias. Após 25 anos pregando a palavra de Deus, Jeremias não conseguiu nenhum sucesso, nenhum resultado. O povo continuou do mesmo jeito. Jeremias falando ao povo, tentando convertê-los para executar, cumprir a vontade de Deus, e o povo permaneceu duro, até que veio o castigo. Então, Jeremias, ao contrário do sucesso, ele tornou-se um inimigo do povo.
Aqui no versículo 10 diz assim: sou odiado por todos, em todo lugar. Todos me amaldiçoam. Que coisa triste, né? Um homem de Deus que quer o bem do povo, que luta para o bem daquele povo, que lutou pelo bem daquele povo, né? Ser odiado, ser amaldiçoado. Por outro lado, também, ele estava sendo até ameaçado de morte. No versículo 15, ele ora a Deus: ó Senhor, não permita que eu morra, porque realmente ele foi ameaçado de morte pelo povo, pelos sacerdotes, pelos príncipes, e pela misericórdia de Deus a sua vida foi preservada, mas ele chegou a ser colocado preso num calabouço, nas profundezas de um palácio, e quase que se afogou na lama. Jeremias foi ameaçado de morte. Sua vida tornou-se solitária e sofrida. Ele diz aqui: sentei-me sozinho, porque a tua mão pesava sobre mim. Não participei dos banquetes alegres do povo. E pergunta: por que continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Sozinho, sofrendo, praticamente um homem sozinho contra toda aquela multidão daquele povo. E aí ele ficou profundamente frustrado. Diz aqui o texto que ele se sentiu enganado por Deus. Deus se tornou para ele como um riacho sem água, como uma fonte que tinha secado. E pior ainda, a iminência do castigo divino tornava-se cada vez mais próxima. E isso angustiava Jeremias. Justamente era contra isso, contra o juízo de Deus que Jeremias estava advertindo aquele povo, e o povo não aceitava a mensagem. Mas após essa oração angustiante, Deus responde a Jeremias e mostra a ele que justamente essa era a sua missão e ele não podia abandoná-la. Portanto, ele precisava fazer duas coisas. Primeiro, ele precisava arrepender-se para ser restaurado e estar pronto para ser usado. É o que diz aqui no versículo 19: se você voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Outras traduções dizem: se você se arrepender, se você abandonar esse sentimento de frustração e se concentrar na sua missão, que é justamente a segunda coisa que ele precisava fazer. Deus diz para ele: se você disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Hoje em dia, um dos grandes problemas que nós temos nos pregadores é se concentrar na missão de pregar aquilo que Deus mandou, e não coisa inútil. No capítulo 23 dessa profecia de Jeremias, Jeremias diz que os falsos profetas, ao invés de dar alimento saudável para o povo, eles alimentavam o povo com palha. E esse é o tipo de mensagem que nós ouvimos tanto hoje. Palha pura, que não alimenta o povo. Então, se Jeremias se arrependesse, seria restaurado por Deus, seria usado como um servo pronto para a obra, para o trabalho. Se ele se concentrasse na mensagem, como resultado, 4 coisas aconteceriam. A primeira coisa é que Jeremias seria a boca de Deus, o próprio Deus falando. Diz aqui: você será meu porta-voz. Outras traduções diz: você será minha boca. Esta é uma palavra
que lhe estava garantida desde lá quando ele foi chamado. Quando Deus o chamou, disse: desde o ventre da sua mãe eu separei você para ser meu profeta. E ele respondeu: Senhor, eu não sei falar, eu sou um menino. Mas o Senhor disse para ele: a minha mão tocou a sua boca. E você vai ter as minhas palavras na sua própria boca. Jeremias seria a boca de Deus. Que coisa tremenda! Deus chamar um homem e prepará-lo para ser a sua própria boca. Assim são os pregadores, os servos de Deus que estão neste mundo proclamando a sua palavra. A outra coisa que ia acontecer é que Jeremias permaneceria íntegro. Sua mensagem permaneceria inegociável. No próprio versículo 19, que já lemos, diz: você os influenciará, mas não deixará que o influencie. O maior desastre para um pregador da palavra de Deus é se deixar influenciar, se deixar impressionar, se deixar perturbar pela opinião humana, pelos julgamentos humanos, por aqueles que querem ouvir algo que os agrade e não o que Deus mandou falar. Mas aqui diz que se Jeremias se colocasse sob as ordens de Deus, ele é que influenciaria o povo, ele que seria a palavra de Deus para aquele povo, o juízo de Deus para aquele povo, e não seria influenciado. Ele permaneceria íntegro. A mensagem é inegociável. Não há respeitos humanos, não há opiniões humanas para o pregador da palavra de Deus. Somente conta o que Deus mandou falar. Outra coisa que, apesar da sensação de fracasso, Deus diz para ele que ele seria vitorioso. Diz aqui: lutarão contra você como se fosse um exército, mas eu o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão. Jeremias seria vitorioso. Às vezes pode parecer que o ministério da palavra, da pregação, é um fracasso, não está alcançando resultados, não está produzindo nada. Mas Deus garante que o seu servo que se dispuser na sua mão, nas suas mãos, para ser um pregador, para ser um mensageiro, para ser a sua boca, não será derrotado. E a quarta coisa que iria acontecer com Jeremias é que ele teria garantia de segurança da parte do Senhor. Diz aqui: eu estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei das suas mãos cruéis. E realmente foi o que aconteceu. Aquele povo todo que amaldiçoava Jeremias, que odiava Jeremias, que tentaram matá-lo, eles foram levados para o cativeiro. Muitos deles foram mortos, inclusive, pelos babilônios. E o restante foi levado escravo para a terra da Babilônia. Mas Jeremias foi preservado. E, segundo consta, ele morreu na velhice. Deus o preservou. A missão de Jeremias aparentemente terminou em fracasso. O povo não se arrependeu, não deixou seus pecados, mas Deus o castigou. Mas o Senhor falou a Jeremias, o Senhor se dirigiu a Jeremias para adverti-lo e chamar ao arrependimento. Quando o pecador não se arrepende, não quer dizer que o pregador falhou. Hoje também é assim. Somos chamados a pregar,
mas a decisão é daquele que ouve a mensagem. E a pergunta que nós temos é essa: qual será a sua decisão? Que Deus nos abençoe.